Muito bem tornado, tifoso bianconeiro. Tchau, tifoseria bianconeira. Esse é o Finestra Bianconeira, o canal que fala da Juventus de Turim no Brasil. Somos do fã-clube oficial da Juventus no Brasil. E eu vou pedir para você já ativar o sino. De novo, ativar o sino e não para não perder os próximos vídeos do Finestra Bianconeira, porque se você gosta desse time, você simpatiza, se você ama esse time, ou se você apenas gosta, seja muito bem-vindo e espalhe para os seus amigos que tem sim um canal que fala da Juventus de Turim no Brasil. Muito bem, agradecendo a todos que participaram do último sorteio da temporada. Haverão mais no segundo semestre, no próximo campeonato. Vamos atualizar algumas notícias, vamos desvendar outras mentiras. Claro, sempre aqui com muita responsabilidade, né? Eu fiz algumas anotações, estou aqui tentando aprender a falar o nome de um possível futuro componente da diretoria, né? Mas já já a gente fala dele, né? Bom, coloquei o Kalulu na capa, né? Hoje, dia 4 4, 4 de maio, perdão, 4 de junho de 2025. Hoje não me recordo nenhuma data interessante, ontem sim, mas eu não vou falar disso, porque é uma data triste para nós. Mas amanhã é aniversário de Kalulu. E eu coloquei o Kalulu na capa, porque o Kalulu pode ser o primeiro reforço da Juventus na temporada, visto que de maneira oficial a Juventus entra em contato com o Milan, dizendo que tem o interesse na compra definitiva do Kalulu e já começou as negociações. Pois é, o Comoli chegou hoje e já vai direto para esse tipo de situação. O Comoli que teve uma reunião hoje com o Giorgio Chiellini para definir algumas situações, como nomes para compor a diretoria, porque atenção, não é o Chiellini que vai fazer negociação e não é o Comoli que vai fazer negociação. Eu vi aqui algumas pessoas um pouco desesperadas quando eu falei do Comoli. O Comoli não está vindo necessariamente para o lugar do Giuntoli. Por falar em Giuntoli, ontem de maneira oficial, o comunicado do desligamento, né, num desfecho consensual das duas partes, né? O Giuntoli não faz mais parte da Juventus de maneira oficial. O grande erro do Elkann foi, aliás, só esclarecer, hein? Eu vejo algumas pessoas falarem, essa gestão do Elkann não é boa. O Elkann não é presidente. É errado falar a gestão do Elkann, porque aí eu sou obrigado. O Elkann, quando a gente ganhou 9 títulos seguidos, quando a gente chegou 2 finais de Champions, era o Elkann, tá? O Elkann é o proprietário. A gestão é presidente, é o Agnelli, é o Ferreiro. Não cometam essa gafe. Mas o Elkann cometeu um erro, que foi dar plenos poderes ou carta branca ao Giuntoli. Tudo ficou na mão do Giuntoli e o Giuntoli foi uma decepção. Eu fiquei decepcionado com o Giuntoli, mas no momento certo fiz algumas críticas e eu creio que o mercado dele, de um modo geral, foi bom, mas exceto o Douglas Luiz, que eu sempre fiquei com o pé atrás e no final das contas custou caro e não rendeu. Mas enfim, o erro do Elkann foi dar plenos poderes ao Giuntoli e aí agora a Juventus está montando uma equipe da diretoria. Essa equipe deve ter 3 a 4 pessoas. Então, o Comoli e o Chiellini já estão lá. Deverá se juntar a essa dupla mais 2 nomes. O Tognozzi, que vai ser uma espécie de... Aliás, espécie não, ele vai trabalhar mais voltado ao scouting. E nisso ele é bom. Ele que descobriu Yildiz, ele que descobriu Rosen, Ilin Júnior e tantos outros da Next Gen. Ele é ótimo. Então, Tognozzi está para chegar para mexer na parte do scouting. Vai ser essa a situação dele. E os outros 2 nomes, o Massara pode aparecer ainda para fazer parte junto com o Chiellini. Acima deles está o Comoli, que é o geral. O Comoli ficaria mais ou menos no lugar do Scanavino, vamos colocar dessa forma. Mais ou menos isso. Junto com o Chiellini, deve ter o Massara, deve ter o Diego Lopes ou o Hassan
Agora ver se eu sei falar o nome. Eu marquei aqui. Hassan Salihamidzic, o final, que era diretor do Bayern de Munique, que também sabe trabalhar com jovens, né? Conhece a Juventus, passou pela Juventus como jogador. Perdão. Acho que vai ser o Hassan, tá? É achismo, e o Chiellini a tomar conta do futebol, junto com o Tonhozzi, que vai fazer a parte do scouting. Como eu vejo isso? Eu vejo com bons olhos, porque você não está mais delegando poder a uma pessoa, no caso, Giuntoli. Você tem uma equipe com um grande cara, que é do scouting, que é o Tonhozzi, como eu falei aqui, que sabe olhar os jovens talentos. O Hassan fez um bom trabalho no Bayern. E o Chiellini é aquela figura que vai servir para filtrar. Por exemplo, eu duvido que a Juventus teria contratado o Douglas Luiz se o Chiellini já estivesse na Juventus. Então, o cara, quando chegar lá e ver o Chiellini, já vai saber aonde ele está pondo os pés. E o Chiellini, com certeza, tem autoridade para barrar certas contratações. Eles vão trabalhar em conjunto. Esse aqui é bom não contratar. Não é só a parte financeira que vai pesar, mas vai pesar também aquilo que a gente cobrou muito, que é o quê? Ter a nossa cara, ter a nossa característica, né, de querer vir jogar na Juventus e defender as nossas cores. Isso é muito importante. Então, essa é as atualizações referentes aí à diretoria e ao primeiro possível reforço, que deve ser a confirmação do Kalulu. Bom, aí nós vamos ter que falar o seguinte, já que o Kalulu, a Juventus entra numa negociação com o Milan tem um interesse forte no Gambiasso que estaria para ir para o Manchester City, pode parar no Milan a pedido do Allegri. Então, atenção nessa situação. Podemos ter a saída do Gambiasso para o Milan. E aí, um jogador que eu critiquei, que eu falei que não serve para a Juventus, que é exemplo do Kalulu, pode ficar, né? A Juventus trabalha aí para que ele permaneça e esteja aí no contrato o direito de compra, a obrigação de compra, melhor dizendo, é o Colomani, que no começo muita gente queria que o Giuntoli tivesse comprado, o PSG deixou apenas a opção de empréstimo seco, mas agora, como vai ter o Mundial, ele vai jogar o Mundial, né? Pelo menos está escalado, vai ser convocado, e depois disso que iam sentar e conversar, mas pelo jeito a Juventus já está antecipando, o Comoli, que é francês, já está antecipando essa situação, e o Colomani pode ficar na Juventus. O que eu acho? Bom, eu acho aquilo que vocês já sabem, é um jogador que fez lá seus gols importantes contra equipes muito fracas, e nos grandes jogos não apareceu. É isso que eu acho. Tomara que ele queime, né, a minha língua, e eu vou ficar muito feliz se ele queimar a minha língua, porque eu quero ver a bola na rede do adversário. Colomani, que é campeão da Champions, porque ele pertence ao Paris, então ele é campeão, ele faz parte do 5-0. Né? Temos um campeão da Champions no elenco, para quem não se fez esse detalhe, para quem não se atentou a esse detalhe. Está bem encaminhado para o Colomani ficar na Juventus, assim como o Kalulu, tá bom? O Kalulu está um passo à frente, mas o Colomani deve ficar aí mais um tempo com a gente. Situação diferente do Vlahovic, que vai se complicando. O Vlahovic teve uma conversa com o Comoli e com o Chiellini, mas quando tem um empresário no meio, a gente sabe que é complicado. O destino dele pode ser mesmo o Atlético de Madrid, que deve ser o destino do Giuntoli. Atenção. Dito tudo isso que eu falei, uma atualização sobre o Mundial. O Bremer e o Veiga estão treinando. O Bremer e o Cabal estão treinando normalmente, mas não devem entrar em campo no Mundial. Eles serão convocados, vai sair a lista de convocação, que nem Copa do Mundo, e o Bremer e o Cabal estarão nessa lista.
tá? Mas daí a entrar em campo e jogar são outros 500. Não esperem esses dois jogando no Mundial. Mas serão convocados e estarão à disposição do, por enquanto, o treinador Tudor. Já vou falar disso. Tá. Falando dessa parte do Mundial, chegou a hora de falar. Eu marco aqui para não esquecer, tá, meus amigos? Meus queridos amigos, eu não esqueço. Depois a gente não lembra, né? Tá muita correria aí e eu não quero esquecer nada aqui. De qualquer forma, vocês podem fazer suas perguntas aqui. Na medida do possível, eu vou sempre responder. Aliás, eu respondo a todos. Pode demorar um dia, porque às vezes demora para receber aqui a notificação de que vocês comentaram. Falando do Tudor, é um chavão, né? Calma. Existe uma indicação de que de que o Tudor pode vir a ser confirmado como nosso treinador. Primeiro a gente tem que esclarecer que ele tem contrato até o fim do Mundial. Independente se ele vai ou não ser treinador na próxima temporada, ele fica até o final da participação da Juventus no Mundial. Ponto. Segundo, só para os meus amigos que estavam um pouco desesperados aqui, um abraço a todos eles que comentaram, que eu concordo que a Juventus tem que definir logo o treinador. Quando eu falo definir, se vai ser o Tudor, define logo. Se não vai, também define logo, eu concordo. Mas atenção, a não definição do técnico neste momento, hoje, dia 4, não atrapalha o planejamento. Eu não gosto dessa palavra, mas eu vou usar para facilitar para vocês. A indefinição da Juventus, nesse momento, não atrapalha o planejamento em relação à próxima temporada. Eu vi algumas pessoas falarem, o Gasperini chegou na Roma, o Conte ficou no Napoli, a Juventus está atrasada, o Allegri está no Milan e a Juventus não definiu, vai atrasar. Não vai atrasar. No caso da Juventus, não vai atrasar. Sabe por quê? Por causa da porcaria do Mundial. Porque mesmo que a Juventus contratasse o Conte, vamos dizer que o Conte dissesse para o De Laurentiis, obrigado, tchau, eu volto para a Juventus. Na sexta-feira, a Juventus teria anunciado o Conte e hoje ele seria o nosso técnico. Mas ele não ia dirigir a Juventus no Mundial. Ia ser o Tudor. É contrato. Quem falou para vocês que o Conte, se chegasse na Juventus, iria assumir no Mundial é mentira. Mentiram para vocês. Ou seja, o Conte só ia poder trabalhar com os seus futuros jogadores após o Mundial. E após o Mundial, ao início da temporada, são 15 dias. Já está ferrada a pré-temporada. O planejamento já estaria atrasado com ou sem técnico com essa porcaria de Mundial que entra no meio da temporada. Porque os outros clubes não vão poder ficar 30 dias treinando. Férias. Peguem o exemplo do Campeonato Brasileiro. Fica mais fácil aí. Os clubes vão parar. E os clubes, todos eles, do líder do campeonato ao último, acho que é o Sport de Recife, é isso? Todos eles serão obrigados a dar 15 dias de férias. Não é que os caras vão ficar treinando, não pode. É lei. Falei isso há muito tempo. Os clubes acho que não vão boicotar, não sei, até a última hora não sei. Mas que vão pôr um monte de reserva e sub-20 vão. Então, o nosso planejamento, a Juventus está no Super Mundial, já está atrasado. Porque mesmo que tivesse um treinador definido, não ia poder usar esse cara para começar a treinar o time. Não vamos ter pré-temporada. Pois é. Eu falei lá atrás que essa porcaria ia atrapalhar, que os clubes são contra por causa disso. Dito isso, o Tudor fica. Olha, o que eu posso dizer para vocês de informação é, a Juventus não quer trazer um jogo. Outra coisa. Existe um portal aí, quando o time ganha, eu vou dar a dica do portal, hein? Quando o time ganha um campeonato, ele é campeão. Quando ele ganha 2, ele é bi. Quando ele ganha 3, ele é tri. Jantar à luz de velas. Pegou? Pescou, né? Qual que é o site? Quanta bobagem. Quanta mentira, melhor dizendo. O rapaz às vezes não tem nem culpa. Que a Juventus
está mirando treinadores da Premier e o nome da vez é o Marco Silva. Mentira! A Juventus pode sim confirmar o Tudor. Hoje, se o campeonato começasse, hoje é quarta, se o campeonato começasse sábado, ela ia confirmar o Tudor. Só depois do Mundial é que vamos ter uma definição exata se o Tudor fica ou não. Por isso que eu falei calma. E por quê, Mário? Porque a Juventus entende que se for para trazer uma aposta, é melhor não trazer. É o medo do que aconteceu com o Thiago Motta. Não que o Tudor seja o treinador dos sonhos, mas eu já vou chegar lá. E vou dar minha opinião. Mas ela não vai trazer uma aposta. Se o Zidane, que é um treinador já, entre aspas, consagrado, já expliquei por que entre aspas, aceitasse vir, seria ele. É um exemplo que eu estou dando. Se o Klopp voltasse a trabalhar, poderia ser ele. Treinadores de nome. Se for para pegar um treinador, para não desmerecer ninguém, fulano de tal, eles vão manter o Tudor. Ou seja, a Juventus não quer errar em apostas. Agora, minha opinião e depois uma informação. Senão vai ficar muito fácil. O Tudor não é um treinador ainda gabaritado para treinar a Juventus para grandes ambições. O que é grande ambição? Ser campeão italiano. Depois que ganhar o italiano, a gente volta a pensar em Europa, ok? O Tudor não é esse cara. Pode acontecer? Claro que pode. Se você der um time com jogadores de nível de seleção, ele pode chegar no título. Ele vai ter material humano. Claro que pode. Mas, na minha opinião, ele não é o treinador indicado. Agora, o Conte quis ficar lá. E não é que foi incompetência da diretoria. Foi muito mais uma grande jogada do De Laurentiis do que a diretoria do Juventus incompetente. Porque ele está sob contrato, tá? Não é que acabou o contrato e a Juventus tentou contratá-lo. E sobre o Gasperini, não é bem assim. O Gasperini estava muito na frente com a Roma. Ele balançou um pouco? Talvez. Mas o endereço dele já estava indicado a Roma. Então não tem opção no mercado. Tinha o Allegri. Vocês vão querer o Allegri de volta? Por mim não teria problema, por mim. Mas muita gente não quer nem ouvir falar. Então eu entendo, não concordo, mas eu entendo essa situação da Juventus. De talvez confirmar o Tudor. A reunião que teve hoje com o Tudor e com o Chiellini foi positiva. É como aquela história da fumaça branca, né? Não saiu, mas tá para sair. Ao que tudo indica, vai continuar o Tudor depois do Mundial. Mas pode acontecer uma surpresa. E essa surpresa seria um treinador de nome. E aí eu vou terminar o vídeo deixando uma informação complicada para vocês. Eu não estou cravando isso, eu preciso confirmar isso. Eu só ia conseguir confirmar isso amanhã à noite, mas para não deixar vocês sem informação nenhuma, é uma pergunta baseada numa informação que eu preciso confirmar. E se os jogadores da Juventus, os que sabem quem vão ficar, veja bem, não estou falando do Vlahovic que tá para sair, os que vão ficar. E se os jogadores da Juventus pediram para a nova diretoria manter o Tudor, complicado. Eu sou o presidente do clube, ou o diretor esportivo que acabei de chegar, ou eu sou o Chiellini. Os jogadores procuram os dirigentes e dizem: mantém ele, a gente quer ele, a gente gosta dele. É a pergunta que eu deixo. Like no Finestra Belponeira, nos vemos. Sempre Forza Juve, fino alla fine. Boa quarta-feira a todos. Amanhã tem vídeo de camisas da coleção e à noite talvez tenha mais algum vídeo, tá bom?
e não caiam nas fake news. Não caiam, a não ser que vocês queiram sofrer por notícias falsas. Não caiam, não caiam.